Paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração para estar compartilhando com você aqui nessa tarde. Se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 3, verso 1 ao 3. Glória a Deus. É uma palavra que Deus colocou no meu coração, tem falado fortemente esses últimos dias e essa palavra não pode ficar só para mim. Tem vidas, tem pessoas que estão precisando. E eu creio que ela vai falar com cada um de nós, para que tenhamos uma mudança, para que logo nós podemos encontrar com Jesus. Amém? Diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que diz: Voz do que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Até aqui. Glória a Deus. Irmãos, essa pregação de João Batista, no capítulo 3 de Mateus, sobre o arrependimento. Aqui fala: e naqueles dias apareceu João. Que dias? Aqueles dias logo depois que o povo tinha ficado sem ouvir a voz de Deus. Cerca de 430 a 450 anos que Deus ficou sem se manifestar ao povo de Israel. Naquele tempo não levantou-se profeta, não levantou ninguém usado por Deus para anunciar a palavra. Deus deixa aquele povo ali, e aquele povo com certeza se perdeu, porque estava fazendo aquilo que não agradava a Deus. Porque imagina, 400 anos sem ouvir a voz de Deus, sem Deus usar alguém para falar, para ensinar a eles o caminho correto. Então o povo estava com certeza numa situação difícil diante dos olhos de Deus. E agora aparece, logo após 430 anos, aparece João Batista pregando ali no deserto da Judéia. E João Batista já tinha sido anunciado pelo profeta Isaías que ele iria vir para ele preparar o caminho. Aleluia! Ele ia preparar o caminho, endireitar as veredas das pessoas, a justiça, ia dar um ensinamento para que logo depois que ele estivesse ali anunciando a vinda de Jesus, Jesus iria começar ali o seu ministério, a chamada. Então se passa 430 anos, aquele povo está perdido. E qual que é a mensagem que João Batista vem pregando? Arrependei-vos. Essa mensagem Jesus também pregou um pouco mais para frente, nós vamos ver. A mensagem de Jesus é a mesma também, arrependei-vos. A mensagem desses profetas não era uma mensagem assim como tem muitos em outros dias, que eu vou dar isso, vou dar aquilo, não. Não é essa mensagem que leva para o céu. A mensagem que leva para o céu é a mensagem do arrependimento. Jesus pregou, Jesus ensinou sobre a mensagem do arrependei-vos. É aquela mensagem do negue-se a si mesmo. É a mensagem de toma a sua cruz e siga-me, a qual nós tem ouvido poucos nesses últimos tempos. Glória a Deus, aleluia. Tem poucas igrejas, poucos
pastores, poucos evangelistas, poucos presbíteros, diáconos, ou seja, algum líder tem pregado essa palavra. Mas a palavra que Deus colocou no meu coração é arrependei-vos. E João, ele apareceu ali pregando essa palavra para o povo, para que eles endireitassem os seus caminhos, para que eles tomassem ali uma decisão. Ele ainda fala para os fariseus e saduceus, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Irmãos, eu quero falar um pouco sobre arrependimento. Glória a Deus, aleluia. Arrependimento é nós fazer ao contrário de muitas vezes da situação, do caminho que estamos tomando. Nós temos que fazer ao contrário daquilo que nós pensamos que estamos certos muitas das vezes, mas se não estiver baseado na palavra do Senhor, nós temos que fazer uma mudança. Arrependimento é quando a pessoa que está pecando, ela vai saber que está pecando, porque nós temos o Espírito Santo que convence nós. Aleluia. Então eu me arrependo. Às vezes o irmão contou uma mentira ali para alguém e no momento ele se arrependeu. Mas o que é se arrepender? É eu sentir tristeza daquilo que eu falei. Aleluia. É eu sentir tristeza de eu ter mentido para o irmão. É eu sentir tristeza de às vezes eu ter xingado alguém com palavras que não agradam a Deus, porque nós temos que se arrepender também das palavras que nós muitas vezes lançamos, palavras que não têm agradado ao Senhor. Então arrependimento é isso, irmão. Nós temos que, ao contrário, se hoje eu estou mentindo, não procurar mentir mais. Se eu estou falando de um irmão, se eu estou fofocando de alguém, aí eu não fazer isso mais. Aleluia. Glória a Deus. E não fazer isso mais, nós temos que sentir a tristeza, porque no momento já vem a tristeza. Então aí sim é o arrependimento. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Deus. E muitos que não têm pregado esse arrependimento, muitos têm vivido uma vida de, talvez até no pecado, mas pensando que está fazendo o que é correto. Muitos já não conseguem enxergar mais o pecado, porque esse pecado já se tornou iniquidade. O que é iniquidade? É aquele pecado que a pessoa está cometendo dia após dia. Só que ela está tão acostumada com aquilo, está tão cega com aquilo, que ela não consegue mais enxergar o que é pecado. A Bíblia nos fala que nos final dos tempos, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Ou aumentar a iniquidade, aumentar esse pecado que as pessoas estão cometendo dia após dias e não conseguem mais enxergar. Então, estão no pecado e o amor de muitos esfriaria. Porque quando a pessoa está no pecado, a tendência, o amor é se esfriar. O amor com o seu próximo, amor com Deus, aleluia. Porque quando a pessoa está vivendo no pecado, irmãos, aleluia, Deus não se agrada do pecado. Deus se agrada, sim, do pecador. Ele nos ama, mas o pecado não. No momento que começamos a pecar, no momento que começamos a viver a iniquidade, que é esse pecado ao qual as pessoas nem faz questão mais de se arrepender, Deus já começa a se afastar. Porque aquilo que estão fazendo não estão chegando diante de Deus agradável, como um cheiro agradável diante do Senhor. Então João parece, arrependei-vos. Imagina 430 anos ou 450 anos que seja aquele povo ali sem ouvir Deus, sem ouvir a manifestação de Deus. Imagina como eles estavam. Se hoje em dia Deus usando pessoas, irmãos, para falar da sua palavra, para avisar sobre a tua volta, e as pessoas ainda estão levando na brincadeira. Agora imagina 430 anos sem ouvir a voz de Deus, sem que Deus se manifestasse no meio deles.
Glória a Deus, aleluia. Então é tempo de arrepender-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Glória a Deus, aleluia. E ainda João diz mais ainda: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Aleluia. Qual que é o fruto que você tem produzido? Sabe que os frutos de arrependimento as pessoas têm conseguido enxergar? Não. Esse irmão, ele mentia, hoje ele não mente mais. Esse irmão era agressivo com as pessoas, hoje ele não é agressivo mais. Aleluia. Ele se arrependeu daquilo e agora o fruto dele é diferente. Não, eu falo a verdade, glória a Deus, mesmo que machuque, mesmo que às vezes o meu amigo que diz que é meu amigo não vai querer ser mais meu amigo, porque hoje eu falo a verdade, aleluia. Hoje eu falo mais manso com as pessoas, porque eu se arrependi daquilo que eu falava, daquilo que eu era antes. Hoje eu sou uma nova pessoa. E ainda João diz mais ainda, ó, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Aleluia. Glória a Deus. Quem que é a árvore? Nós somos árvores. E qual que é o fruto que nós tem dado? Que tipo de fruto? Será que Jesus está provando os frutos que nós tem dado? Aleluia. A árvore que dá fruto, poda ela para que dê mais fruto ainda. E aquela que não dá fruto, aleluia. O próprio Jesus disse que ela vai ser cortada e lançada no lago de fogo eterno. Aleluia. Então a palavra é arrependei-vos. Glória a Deus. E arrependei, irmãos. Nós temos que arrepender daquilo que nós muitas vezes falamos que não agrada ao Senhor. É se arrepender de uma vida de prostituição, uma vida de sensualidade muitas das vezes. E arrepender desses pecados que às vezes é somente um pecadinho, não tem nada a ver. Glória a Deus. Esse tal de tem nada a ver que está levando muita gente para o inferno. É só uma coisinha mínima. Aleluia. Mas pecado continua sendo pecado. Aleluia. Glória a Deus. Então a palavra que tem colocado nessa noite para nós meditarmos é: aleluia, arrependei-vos. Sabe por quê, irmãos? Porque naquele dia diante do juiz, aleluia, tudo vai estar ali. Sobre se você se arrependeu de coração, glória a Deus, e não voltou a praticá-la. Ah, mas eu falho. Sim, tudo nós falha. Tudo nós peca. A Bíblia diz que aquele diz que não comete pecado é mentiroso. Mas a diferença está, eu pequei hoje e amanhã, esse pecado que eu fiz hoje, eu me arrependi, eu se entristeci com aquilo que eu fiz. Será que amanhã eu vou fazer de novo? Aleluia. É para nós meditarmos. Ah, mas às vezes veio o pecado e eu cometi de novo. Se arrependei-vos. Todo dia antes de você dobrar seu joelho, pede perdão ao Pai. Senhor, eu pequei, eu errei, eu me arrependo disso, não quero mais fazer isso. Então é nós se arrepender. Por quê? Porque Jesus, irmãos, aqui no verso 12 desse mesmo capítulo diz: e em sua mão ele tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer, irmão, que ele vai limpar e no celeiro, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha. Glória a Deus.
que sejamos trigo, não palha. Que sejamos encontrados com Ele lá no céu, dando glória, cantando louvores, ceiando com o Pai. Mas que não sejamos palha, para que sejamos queimados no fogo. A palavra é arrependei-vos. Essa palavra que João Batista começou aqui, pregando, no livro de Mateus capítulo 3. Jesus também pregou sobre o arrependimento. Aleluia. Ele pregou sobre o arrependimento, por quê? Porque Ele quer que todos se arrependam. Ah, mas eu já me arrependi. Eu era ímpio, eu era católico, eu me arrependi daquilo que não agradava a Deus. Hoje eu sou batizado, aleluia. Glória a Deus, amém. Que você é batizado. Todo que crê e for batizado, salvo será. Mas quem não crê e não for batizado, será condenado. Mas você é batizado, aleluia. Seus pecados foram jogados depois do batismo. Aqueles pecados que vêm diariamente. Aqueles pecados que muitas das vezes nós pecamos nos nossos pensamentos, nosso olhar. A Bíblia diz que nós pecamos o tempo todo, no pensamento, no ouvir, no olhar, no falar. Se arrependa daquilo. Tenta não fazer aquilo que fez hoje, não fazer amanhã. Buscar a santificação. Nós temos que buscar a santificação. Arrepender é nós fazer amanhã o que nós não fizemos hoje de melhor. Isso é arrependimento. E quando eu errar, quando eu falhar, é sentir a tristeza, é sentir a vergonha daquilo que eu cometi. Não vergonha porque o irmão viu, não vergonha porque o pastor viu, não. Vergonha porque o verdadeiro pastor, aquele que está no céu, ele está olhando a todo tempo. A Bíblia diz que Ele está olhando a todo tempo a cada um de nós. Ele vê as coisas boas que nós fazemos, como as coisas más que nós fazemos muitas das vezes. Aleluia. Arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Aleluia. Essa palavra que eu tinha, irmão, para falar com você. Se essa palavra falou com você aqui, se essa palavra tocou no seu coração, se você precisa de uma mudança, irmão, aleluia. E se você sabe de alguém que às vezes está passando por situações difíceis, pessoas às vezes que está vivendo na iniquidade, mas que já está com a visão embaçada, ou já está cega espiritualmente, compartilhe esse vídeo. Compartilhe com seus amigos. É a palavra de Deus aqui, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Compartilhe esse vídeo. Você que não é inscrito aqui, ó, se inscreva, para que venha cada dia, cada vez mais eu quero estar postando aqui a palavra do Senhor, a verdadeira palavra. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva nesse canal. Curte esse vídeo aí, para que muitas outras pessoas possam ver também. E deixa aqui seu comentário. Pode comentar aqui embaixo. Aqui. Comenta aqui qual o outro tema. Se é sobre o negar-se a si mesmo. Fala aí. Ou toma a sua cruz e siga-me. Comenta aí. Glória a Deus. Fica na paz do Senhor. Amém?